tem 50 manifestantes aqui. O que nós temos que começar a criar são outras estratégias, que é o que o senhor falou. Mas isso foi feito, eu lembro lá na época do Cabral, quando ele ainda era governador, que os caras acampavam na frente da casa do Cabral. Funciona. Agora, todos nós que participamos, desde 2013 até agora, as manifestações de 2013 foram 10 vezes maior do que agora, e aí que assustou. O volume assusta. Eu disse, sábado eu estive lá em Brasília, tinha 400 pessoas. Então, ou seja, não estamos botando volume. Essa estratégia é excelente, óbvio que é, mas nós parece que, elegemos o Bolsonaro e cumprimos a nossa missão. Não é isso aí. o que tem que ser feito é que ele falou, em vez de quantidade Tiramos maior, o PT e aí está tudo resolvido. Não. é isso aí. Resolvemos uma parte do problema, mas tem outros problemas. Mas nós não conquistamos mentes. Isso que é importante. Conquistar as mentes para poder o povo ir para a rua. E em Brasília tem um problema do transporte público. Deixa eu falar. Tem muitas dificuldades de muitas. Eu moro lá em Deputado, por que o crime no Brasil compensa? Se eu só pratico um crime lá na Índia, sabe, na China, o senhor paga com uma coisa que chama sua liberdade, sua vida. Primeiro a sua vida. Então, veja bem, quando você pratica um crime aqui no Brasil, ele compensa. Por que o crime que compensa? Eu vou lhe dar um exemplo que eu me lido na área criminal também. Então é o seguinte, a gente tem visto aí no Brasil que, eu vou chegar no ponto que eu quero que o senhor fale pra gente. Tem alguns juízes que na aplicação da pena, em concreto, ele manda imediatamente bloquear os bens daquela pessoa todinha. Mas isso não tem em nenhuma legislação penal que ele possa fazer isso. Ele faz, às vezes, por questão de uma garantia da ordem pública ou para restituir aquelas pessoas que foram lesadas, tá? Então, somente, mas não tem previsão legal. Então, assim, o que eu pediria para o senhor é que nós fizéssemos, não precisa alterar nada da Constituição. A Constituição, até hoje, ela necessita de regulamentação. E os congressistas nunca fizeram. Se a gente tem que mexer na Constituição, tem que ser através de uma Assembleia Constituinte. Mas até hoje não se regulamentou ela na sua totalidade. Então, veja, o que a gente precisa, deputado, são de legislações infraconstitucionais que possam dar garantia para um magistrado, para que ele possa fazer uma aplicação extensiva da lei penal. E justamente isso, a pessoa cometeu um crime contra o patrimônio público, bloqueia imediatamente todo o patrimônio dele, todo o patrimônio, direto e indiretamente, que esteja no nome dele, no nome dos familiares dele, ou no nome de qualquer pessoa que ele esteja usando como laranja, como acontece na lei de droga. A lei de droga, ela permite que o Estado, ele bloqueie aqueles bens e aqueles bens sejam repatriados imediatamente para a União. Para o quê? Para que seja um leiloado, vendido, para que seja remanejado ao combate aos crimes de narcotráfico e os crimes de drogas, de entorpecente, de tráfico. Então, assim, deputado, o que nós precisamos é que fortalecer um pouco mais a magistratura, os magistrados, na aplicação da lei, não nos benesses que eles já têm, mas sim na lei, dando um dispositivo, criando um dispositivo para que eles possam aplicar uma lei com mais segurança e que possa realmente reestruturar o país. É o que nós estamos precisando, deputado, é de reestruturação. E eu queria ouvir do senhor quais são os projetos nesse nível. Oi, pessoal. Eu queria pedir a todo mundo assim, vamos respeitar o deputado, né? Fazer silêncio. Daniel, eu estava, não era mais educação, eu estava abrindo aqui para buscar um projeto que eu apresentei, que anotar aí, projeto de lei 2199 de 2019,
que destina bens apreendidos de qualquer tipo, todos os bens apreendidos de tráfico, corrupção, roubo, estelionato, que serão destinados os bens imediatamente. Isso aquele pacote de crime. Não leiloado. Se pegar isso e leiloar, o criminoso pode recomprar. Não, fica aqui, ó. Olha lá, projeto de lei, minha autoria, 2199/2019. Destina a instituições sociais ou de segurança pública. Porque muitas vezes tu prende, como eu já fiz operações, nós prendemos um traficante e tomar dele, que a lei de drogas já permite. Faz o sequestro do traficante de uma Lamborghini. Nós não podemos usar e nem destinar essa Lamborghini para uma instituição de caridade ou social. Não, tem que ser vendida leiloada. Ele pode pegar uma laranja e vai lá e compra ela para aumentar o preço. Então, o nosso projeto é o que é? Esse projeto de mentoria. Que o sujeito que é pego, por exemplo, um caminhão carregado de maconha, esse caminhão pode ser destinado para uma cooperativa que faz reciclagem de lixo. Ou se é um micro-ônibus, que esse micro-ônibus seja destinado imediatamente a uma escola ou a um hospital, enfim, nós já temos esse projeto. Mas tem uma lei, a lei 12.850, que é de 2013 também, essa lei, ela já dá uma autorização para o Poder Judiciário, para o juiz, motivado pelo Ministério Público, de fazer algumas destinações. Não são todas, mas algumas destinações de bloqueio de bens já são permitidas a partir das movimentações de 2013. Essa lei também veio na esteira da delação premiada. Muito tem que fazer, claro que tem que fazer, né? Mas esse projeto de lei meu, por exemplo, tá lá, foi para a Comissão de Segurança Pública, foi aprovado e está aguardando. Quando é que vai para o plenário na Câmara? Iria para o plenário quando o presidente da Câmara entender oportuno e conveniente. Tirar o Rodrigo Maia. O regimento interno da Câmara é um absurdo. Nós estamos lá, às vezes, a obstrução. O camarada recebe voto para ir para a Câmara, o povo investe num deputado dinheiro, o cara chega lá, tu tem que votar sim ou não. Não, ele não vota nem sim nem não, ele obstrui. E o regimento interno da Câmara permite esse absurdo. Movimentar, nós temos muita coisa para fazer, né? Houve uma renovação importante no Congresso Federal, tanto na Câmara como no Senado, mas não foi suficiente. Vão continuar. Daqui 3 anos tem eleição de novo, vamos depurar mais e mais e mais. Nós temos como nos comparar com a Itália, com a Alemanha, que são civilizações milenares. Nós temos de civilização de república 130 anos. A família real chegou no Brasil em 1808, então nós temos 200 anos de civilização, que até 1808 era barbárie aqui. As pessoas cagavam os pinicos e jogavam a janela fora. Então nós temos 200 anos de civilização, estamos com todas as dificuldades, caminhando para um país decente, que respeite as diferenças e que pense sim que o Brasil tem todas as condições, produto da sua riqueza natural, da sua mansidão social. Nós somos um povo que não tem briga religiosa, não há briga étnica no Brasil, não há disputas políticas violentas como em outros países há, né? Com toda aquela crise que nós tivemos na eleição, né? Apesar da facada do presidente, né? Nós não temos guerra social, né? Com todos os desmandos que acontecem no Brasil, fosse na Argentina, por exemplo, era guerra social, era guerra civil. Na África, por exemplo, seria sim, decapitação. Havia decapitação, né? Então, apesar das dificuldades, apesar de muitos remando contra, eu confio que os nossos filhos, nós mesmos temos o direito de trabalhar por nossos filhos, porque tu não consegue, num mandato, fazer aquilo que tem que ser feito num país do tamanho do Brasil. Então, uma geração, 20, 30 anos nós vamos conseguir. De 88 para cá, nós vimos que o modelo que nós adotamos, porque se eu era jovem, mas o meu pai votou em Ulisses Guimarães, por exemplo, ou quem quer que seja, sempre é produto das nossas ações.
Então, esses 30 anos, nesse modelo, nós vimos que não deu certo. Vamos testar outro modelo. Então, vocês são um modelo novo de gestão no Palácio do Planalto, onde o presidente Bolsonaro retirou os partidos do protagonismo político e ele passou a indicar individualmente cada um dos atores para lhe assessorar nos ministérios. Nós temos notícia de que até o ano passado, até final de dezembro do ano passado, para qualquer pessoa obter uma audiência no ministério, seja deputado, vereador, o que for, eles tinham que ver qual ministério é. O Ministério das Cidades. Quem era o ministro? Indicação do partido tal. Todos os partidos tinham um ministério. Então tu tinha que ir no presidente do partido para o partido marcar a audiência contigo. Isso não tem mais. Isso não tem mais. Ainda tem em São Paulo alguns, quem tem por exemplo, quem cuida do CEAGESP, o tal deputado que indicou o cara que está lá, ainda tem. Mas isso é do Estado. Aqui tem. Não, do Estado, eu digo na máquina pública federal, não tem mais. E isso talvez seja a grande dificuldade do parlamento tradicional, antigo, de aceitar isso aí. Não, parlamento é parlamento, executivo é executivo, poder judiciário é poder judiciário. Não pode haver essa promiscuidade que sempre existiu, de parlamento mandar no executivo, executivo mandar no parlamento. Esses dias, numa entrevista lá em Brasília, eu falei, muitas matérias que o presidente tem mandado não estão passando. Eu digo, graças a Deus, que bom quando há essa divisão. O parlamento não pode ser um carimbador do executivo, e era. Por quê? Porque havia promiscuidade. Absurdo, gente, que até 3 meses estava preso, foi posto em liberdade e estava lá fazendo campanha. E o que mais me admirava, pessoas instruídas fazendo campanha para esse sujeito, um corrupto que tinha acabado de sair da prisão. Então, podemos falar. Gente, só mais uma pergunta agora. Só mais uma pergunta para a gente encerrar esse painel. Deixa eu encaminhar, acho que o João Petanello quer falar também, e daí nós continuamos falando. A última pergunta está ao do nosso pastor Leonardo Luiz, e na sequência, então, eu vou chamar o general Petanello. Deputado Santos, satisfação de conhecer, ouvi-lo também, especialmente quando o senhor fala de movimento social, de luta, para que nós possamos reconquistar a garantia dos valores sociais. Nós temos uma colocação apresentada aqui, diz que é bíblico, e de fato quando a gente vê bem assim lá em Romanos, que diz assim, não conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso a gente percebe claramente que a esquerda tem utilizado, porque ele tem transformado a mente da nossa população. E veja que ele age de modo estratégico, porque você pode conceber, por exemplo, o Decálogo de Lênin, lá de 1913. Olha o que diz o primeiro item: corrompa a juventude e dele liberdade sexual. E vai assim, o senhor falou que nós não temos conflitos, mas veja o que diz aqui o terceiro mandamento de Lênin: divida a população em grupos antagônicos, incitando as discussões sobre assuntos sociais. Aí hoje o senhor falou, não tem guerras étnicas, mas começa a existir brancos contra negros e vice-versa, heterossexuais contra homossexuais. Começa a ver toda essa gama de discussão, e está sendo incitado sim um conflito social muito grave. E nós vemos hoje que a esquerda está tão bem aparelhada que ao longo desses últimos tempos pós-Constituição Federal implantou-se um modelo, eu falo também como professor universitário, implantou-se um modelo de formação da mente dos acadêmicos. Desde o primeiro dia de aula o calouro é orientado a ser um militante de esquerda. Os DCEs, que são de esquerda, e os sindicatos, e veja que eu presido o sindicato dos professores lá na Federal de Rondônia. Sou talvez o único sindicato de docentes de orientação direita no Brasil, talvez. Quer dizer, existam outros também. Mas veja, sempre há essa preocupação institucionalizada de transformar a mente daqueles que estão entrando no meio acadêmico. E o ciclo é vicioso, porque forma-se
por exemplo, professor de matemática, professor de história, professor de geografia, que vão lá para a educação infantil, lá para o ensino fundamental, e vão repetir esses modelos. E aí essa transformação da mente se torna um ciclo vicioso em favor dos movimentos de esquerda. Nós precisamos rever, deputado, esses modelos de formação educacional no Brasil, para que se permita a liberdade de cátedra, para que cada professor tenha a sua condição de explicitar conteúdos corretos. Eu ministro de Filosofia e Sociologia lá na Federal, e eu mostro, por exemplo, aquele filme 1964, O Brasil entre Armas e Livros, que é de orientação direita, mas aponta toda uma crítica contra os modelos, contra a implantação do comunismo no mundo inteiro. Então nós precisamos ver essa questão, para que nós possamos então modificar de modo estratégico o modelo de oferta do sistema educacional brasileiro, para que haja então sim uma formação dessa consciência a partir de conteúdos verdadeiros, valorosos e com princípios de fato honestos e éticos. Obrigado. Muito bom. Só agradecer então a atenção de todos. Me coloco à disposição, seja através das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, em Brasília, lá no gabinete 354, no anexo 4, a senhora mora em Brasília? Vai lá me visitar então. E apresentar sugestões e nos cobrar. Porque é natural do ser humano. É natural do ser humano de, muitas vezes, agir por impulso. Ou não agir por impulso e agir por movimentações externas. Então, alguns deputados não agem, ou senadores não agem por questões econômicas, outros por interesses institucionais, enfim. Mas essa cobrança tem que haver sempre de forma civilizada e democrática. E conta conosco lá em Brasília. Porto Alegre, eu tenho meu escritório lá na Avenida Getúlio Vargas. Aqui não tem ninguém de Porto Alegre, só a cacique que está lá no interior, né? Eu vou a Porto Alegre, sim. Vai a Porto Alegre. Mas nos acionem nas redes sociais, que estamos à disposição. Parabéns para vocês, para uma sexta-feira de manhã, feriado chuvoso em São Paulo, estarem aqui buscando alternativas. Porque muitas vezes é fácil tu ir para uma rede social e dizer, tá tudo errado, tudo é lixo. Não, vamos fazer. Vamos dar cada um a sua contribuição. Nós estamos dando a nossa contribuição lá no Congresso. Cada um dos senhores aqui e a FBCom é um exemplo de que, sim, pequenos grupos unidos têm condições de transformar o Brasil numa grande nação. Obrigado a todos e que Deus nos acompanhe. Deputado federal Sanderson, assim como o deputado federal general Peternelli, são pessoas assim, que estão nos ajudando muito. No caso do deputado federal Sanderson, o apoio foi assim, espetacular, contribuiu inclusive financeiramente com o nosso evento. É uma pessoa que realmente está sempre de pontos abertos, assim como o general Peternelli. Então eu pediria, nesse momento que ele está encerrando aqui a apresentação dele, não essa salva de palmas de quem não tomou café da manhã. Então eu pediria que todos ficassem de pé, uma salva de palmas para uma pessoa que realmente está fazendo a diferença na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Mas pode tirar essa foto aqui. Sem vocês, nada a ver. Cadê a Denise? Essa aqui é a Câmara do... Denise, Cancena. não, Denise. Bora, Denise. Aqui. Tudo aqui é excelente. Eu vou tirar o meu celular aqui. Peraí, eu vou botar nas minhas redes sociais. Mais um. Deputado, usa a hashtag FBCom. Vou botar. Olha a porta, Eu marquei o senhor só isso. Muito obrigado, deputado. Tenho certeza. Isso agora, recentemente, foi nomeado vice-líder do governo da Câmara dos Deputados. Tá? Parabéns, deputado Sanderson, aí, por apoiar a FBCom, ser um dos padrinhos aí da FBCom, né, sempre apoiando.
gente, né? O FBCom sempre crescendo. Hoje contamos aí com mais de 8 mil membros em todo o Brasil. Né? Somos poucos aqui hoje, mas somos mais de 8 mil no Brasil todo, tá? Somando todos os estados e cada dia crescendo mais. Total hoje, por volta de quase 9 mil pessoas em todo o Brasil, a FBCom. Tá bom? Obrigado, deputado Sanderson. Você tira a foto do deputado, por favor? Não, no final, que agora fica para dentro. Você vai atrasar o dedo. Então agora, para dar continuidade ao nosso ciclo de palestras, chamaria o deputado federal, o general Peternelli, que vai falar sobre reforma tributária. Para ele, uma grande salva de palmas, recebendo com carinho, o calor humano que a FBCom sempre recebe seus palestrantes. Gente, vamos deixar agora as fotos para o final, que aí, senão vai atrasar. Não, vai ficar. Até medir vai ficar. Não, é fundamental, deputado Sanderson, no final tirar uma foto de todo mundo junto. Vamos falar então o general Peternelli, nosso deputado federal aqui de São Paulo. Muito tarde, casal. Nem queria que tivesse hoje, viu, cara? Falei, Pessoal, sentado aí, por favor, silêncio, todo mundo aí reunido aqui na direita, tá? Pessoal, todos aqui para a direita, todos sentados aqui do lado direito. Pessoal aí de trás aí, por favor. Pessoal aí de trás, por favor, todos aqui à direita, escutar o deputado general Peternelli. Pessoal, todos aí de trás, por favor, aqui. Um bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no dia de hoje apresentando algumas ideias, em especial sobre a reforma tributária. Eu vou abordar alguns assuntos muito rapidamente na frente, mas dentro desse foco eu tenho aí, para o momento brasileiro, sempre fui otimista e não sou diferente agora no momento atual. Eu vejo que há muitos anos, né, a Câmara dos Deputados não produzia tantas reformas estruturantes como tem colocado agora. Então, eu sou aí um fã, né, do resultado em que a Câmara dos Deputados tem apresentado no todo. Algumas perguntas, algumas informações dos deputados, eu sempre sugiro entrar no site da Câmara, tem todos os dados sobre os deputados. E vou também, da mesma forma que o Sandro, me colocar no final para apresentar algumas. Eu usei uma palestra anterior para algumas ideias, pode passar a próxima, e vamos estar abordando muito rapidamente, mas eu vou parar naquela atividade parlamentar, mas é necessário, então, pode mudar de novo. Nós vamos começar uma pequena abordagem na economia. Na economia, o que se faz hoje e o que é necessário para o país no momento atual. No momento atual, pode deixar lá mesmo. É necessário trabalhar exatamente nesses aspectos. As pessoas nem sempre compreendem lá, por que não mudou isso, por que não mudou aquilo, mas nós temos aí uma série de dados do equilíbrio fiscal que está ocorrendo, da inflação está abaixo de 4%, de ter uma política econômica liberal e da taxa definida pela... Dentro desse foco, por que e como está a dívida brasileira? Eu achei que eu ia ter um apontadorzinho, mas de qualquer forma, vou passar aqui lá na frente, nós temos hoje, esse é o dinheiro que o país recebe. Desse dinheiro que o país recebe, né, o que nós temos? Nós temos metade do dinheiro para pagar os juros da dívida interna. Muitas pessoas falam assim, é o banco. Não é os bancos. Os juros da dívida interna, ele é basicamente letras do Tesouro. Então é a aplicação do próprio cidadão brasileiro. Você tem da metade do lado de cá, metade dela é para pagar a Previdência. Esses dois fatores impactam a economia, daí a importância de reformas tributárias. Nós podemos observar, quando se fala de juros da dívida, nós temos aí a seguinte situação. O orçamento
que está sendo cumprido em 2019, o presidente Bolsonaro pode gastar até menos 139 bilhões. Ou seja, vai precisar fazer novos empréstimos esse ano para cobrir, 139 bilhões. Então, a tendência dos juros é de aumentar. Na Previdência, a mesma coisa. Ocorreu uma mudança na Previdência, ela agora já cresce menos do que crescia anteriormente. Aqui ela tinha um crescimento muito grande, ela agora tem um crescimento menor. Sobra aquele 1/4 ali. Desse 1/4, nós temos um percentual de 12% para manter a máquina pública. O que sobra em torno de 14% para poder aplicar em tudo no país. Por isso que é necessário privatizar para pagar a parte dos juros, por isso que foi necessário a reforma na Previdência. E agora é necessário essa reforma tributária. Vamos correndo um pouquinho, nós vamos passar aí alguns aspectos que eu julgo importante dentro dessa economia. Antes nós tínhamos, a população brasileira está diminuindo, essa pirâmide que nós temos ali, ela retrata o país e a base da pirâmide já não consegue pagar os advogados. Próxima. Nesse equilíbrio fiscal, pode correr aí, são vários, é necessário reduzir o gasto público, por isso que foi reduzido os ministérios, a redução da máquina pública, já falamos, próxima, a redução de cargos, foram mais de 20 mil cargos que foram reduzidos. Nós temos aí a redução dos comitês, o volume de comitê que o país tinha era muito grande e a redução deles vai fazer com que o gasto público possa diminuir. Quando se fala de diminuir essas cidades todas, como foi proposto, é porque essas cidades não arrecadam 10% do que gastam. Então você tem a máquina pública daquela cidade que utiliza um recurso muito grande para pagar o prefeito, para pagar o vereador, para pagar a instalação da prefeitura, para pagar a instalação dos vereadores. Então isso tudo pesa. Por isso que tem esse projeto a ser estudado para tentar reduzir o gasto público. Próximo. A reforma da Previdência já ocorreu, já foi homologada, falta agora o presidente da República, ok? Vamos ainda dentro desse mesmo foco, a reforma tributária que visa a simplificação e a redução das atividades. Seguinte. A burocracia, é necessário reduzir processos, por isso que nós tivemos aí a PEC da liberdade econômica. Tudo para facilitar exatamente o aspecto econômico, ok? A privatização não é uma opção. Se é a favor ou contra a privatização, não se trata disso. Se trata que tem um juros muito alto e que tem que pagar a dívida, e a única forma dessa família, que tem lá um cheque especial, é dela vender alguns imóveis que ela possui para diminuir o aspecto da dívida, ok? As metas já foram cumpridas, ok? Temos que reduzir mais subsídios, em frente, eliminar refinanciamento, ok? Programas sociais estão sendo mantidos, ok? Manter, e ocorreu conforme programado pelo presidente na campanha, em frente. Auditar, está sendo auditado para melhorar, para não ter furo, para ter os recursos adequados. Melhorar, foi confirmado o 13º, e temos que explorar o potencial econômico. Essa exploração do potencial econômico, ela se reveste de casos como o do pré-sal, em que o leilão apurou aí os 60 bilhões, pode render mais ainda, e nós temos também toda uma área mineral na Amazônia que, cumprindo a legislação ambiental, nós temos que explorar. Em frente. Tem que descobrir por que se fala nesse aspecto do orçamento.
é porque nós já verificamos naquela figurinha inicial que somente 14% é o que compõe a LOA. E muitas vezes desse orçamento ele está todo engessado, não se tem muita flexibilidade. Da mesma forma, eu cito um exemplo muitas vezes da universidade, em que do recurso todo que a universidade recebe, 90% em alguns casos é para pagar professor. E as outras despesas de limpeza, de segurança, de manutenção, acaba ficando para aquela universidade um valor muito pequeno para aplicar em investimento, que são melhorias, que são pesquisas, que são inovações. Então tem que fazer o descomprometimento do orçamento. O orçamento impositivo, ele foi votado, ok? A federalização dos recursos é um tema que vocês vão observar que eu apresentei na proposta tributária. A administração pública, ela tem que ser moderna e eficiente, e é nesse caminho. O INSS hoje, né, faz um volume de ações, tudo pela internet. E muitas vezes a pessoa, não, é um movimento conservador. Qual é a melhor maneira de nós prevalecermos aquilo que pensamos? É um governo excepcional. Gritar, discutir, um grita de cá, um grita de lá, não produz resultado. O que vai produzir resultado é trabalho para todo mundo, como está ocorrendo agora. Era em torno de 13%, 13 milhões de desempregados, e agora caiu para 11%. Então, mais de 1 milhão de pessoas foram reinseridas no mercado. Isso que nós temos que explorar positivamente. A reforma da Previdência ocorreu. Nós, no momento, a parte de segurança teve uma redução de 22% no índice de criminalidade. Nós tínhamos uma média de 63 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil. Quando se fala que reduziu 23%, né, é um valor muito expressivo. Isso significa aí perto de 13 mil pessoas que deixaram, né, de perder a sua vida nesse confronto de segurança. Isso é o que nós temos que explorar. Isso é que vai tornar positivo. Quanto menos referência nós fizermos no que se refere ao lado oposto, quanto mais referências positivas nós buscarmos no que o governo produz atualmente, melhor. Esses contextos, né, são acordos que muitas vezes se buscava há muito tempo. O acordo do Mercosul com a União Europeia, quanto tempo o Brasil já não busca esse acordo? Né? Uma reunião como a do BRICS, pode ser que não é todos os setores, nós estávamos há pouco falando sobre isso, que fica contente com o resultado, mas em termos de país, em termos de relação, em termos de posicionamento, é excepcional. Então, esses são os pontos que nós temos que estar abordando. A economia efetivamente deslanchando, os juros caindo, né? A inflação sob controle. Esse tem que ser o nosso discurso. Não adianta nós ficarmos falando sobre o conservadorismo. Tá, e o que quer dizer isso? O conservadorismo quer dizer, é traduzido nesses aspectos que nós estamos mostrando, de um país melhor, com mais empregos, com melhores condições de educação. Então, dentro dessa política econômica liberal, que foi o que o presidente Bolsonaro utilizou, nós temos uma responsabilidade fiscal. O presidente não pode gastar além do que está autorizado. Isso é básico. Não pode aumentar o teto de gastos. E mesmo gastando o que está autorizado, ele ainda vai pegar de cheque especial, vou usar uma linguagem mais fácil, 139 bilhões.
e tem que aos poucos reduzindo esse valor de tal forma, quando acabe o governo, não tenha, né, necessidade de pegar nenhum recurso. Se a economia, naquele bolo que eu informei de recursos, se a economia cresce, efetivamente, repara que atualmente desse bolo esse juro corresponde à metade, mas se a economia cresceu, esse juros vai corresponder a menos da metade. Então é isso que é importante para o nosso país, ok? Nós temos lá, falamos do contexto, olha como é que nós estávamos, 13 milhões, nós conseguimos aí, né, empregar praticamente 1 milhão de pessoas. Ele é diretamente vinculado à economia, diretamente vinculado à educação e tem que ter a integralidade. Hoje, você vai subir numa máquina, um trator, ele é todo georreferenciado. Se a pessoa não tem um ensino adequado para poder operar, não vai ter emprego. Você vai numa máquina, ela é toda robotizada. Então, a necessidade da educação, da economia e todos esses fatores estarem integrados, ter também uma segurança jurídica, né, para o país é fundamental. Quanto menos marola, vamos chamar assim, o país tiver, mais seguro é para o investidor colocar o recurso no país, ok? E aí, falando um pouquinho sobre educação, podemos seguir? É o fator mais importante. A educação básica, algumas vezes se fala, olha, vamos militarizar, né? Nós temos só de escola pública mais de 185 mil escolas. Se fosse colocar um soldado na escola, acabaria já o exército. Então, repara que a parceria é fundamental. Em áreas de risco e de vulnerabilidade, a parceria com a polícia militar faz com que a polícia possa cuidar dos aspectos disciplinares e administrativos, deixando a diretora com os aspectos pedagógicos daquela escolinha. A polícia militar, nesse foco, está executando uma atividade que faz parte do seu rol de atribuições, que é atuar de maneira preventiva ao crime. Então, nós temos aí um volume muito grande e a participação de todas é fundamental. Nós temos que entender o que é o IDEB. Como está o Brasil no IDEB? É esse índice que mede o desenvolvimento da escola pública. Eu até digo que o salário dos professores que precisam melhorar, ele deveria não só ser elevado por ser elevado, ele deveria ser acrescentado com plus. Esse plus, ele é o seguinte: quantas presenças ele teve no mês, corresponde a um percentual, mais o resultado do IDEB da sua sala, dos seus alunos, né, vezes um fator de correção. Então, o professor está buscando a melhora do seu aluno, para que nós possamos ter um aumento de vencimentos vinculado a uma produtividade que todos nós desejamos. Ok? Nós temos que entender o que é o Plano Nacional da Educação para poder, previsto na Constituição, muita gente nunca ouviu falar. Quanto mais nós, conservadores, falarmos de todos os aspectos formais, melhor. Tem ali o que foi a Lei 214, hoje não é o caso, vamos correr. A reforma, pode correr. A Base Nacional Comum Curricular, que define o que tem que ser dado em cada escola. E eu vou passar para um outro ponto, que diz o seguinte: esse IDEB, pode ir passando, só para a pessoa ir lendo, é fundamental entendermos esse foco para as discussões que nós vamos ter. Ok? Ok. Só para se ter uma ideia, pode até o final dessa transparência. Você repara que o IDEB
para a pessoa tirar grau 5, olha como nós precisamos melhorar. Então o nosso foco, o foco do governo Bolsonaro, as nossas forças, ela tem que estar vocacionada exatamente nesses aspectos educacionais. Você verifica 8 em cada 10 fazendo uma prova para o terceiro ano, na escola não tirariam, né, grau 5. Então não está adequado. A média, inclusive, do plano, ela inclusive já está alterando. Tem aí um monte de indicadores, não vamos perder hoje falar sobre esse assunto. A educação básica, esse é o Plano Nacional de Educação. Nós que somos conservadores no costume e que valorizamos a educação dos nossos filhos, temos que conhecer perfeitamente o que está previsto nas 20 metas. Pode passar a seguinte, até porque não é o tema hoje. E lá tem todo um contexto de quanto se investe e quanto tem que ocorrer. Aí eu apresento uma proposta que, no meu entender, a grande diferença da escola pública para a escola privada, né? Depois de acompanhar uma escola pública, acompanho até hoje, há 25 anos, ali em Taubaté, eu vejo que a grande diferença chama-se caderno apostilado. O que é esse caderno apostilado? É aquele material que o objetivo, o etapa, o progressão, o poliedro, todas as escolas particulares utilizam. Por que não é bom para as escolas do ensino público? Se todos os demais que têm índices melhores e que passam melhores na universidade não colocam o mesmo material. Se colocar o mesmo material, a desigualdade cai muito. Por que esse material é importante? Porque tem o caderno do professor, e o caderno do professor é um plano de aula. Esse plano de aula está ali com os exercícios resolvidos e com a orientação de como o professor conduz aquela aula. Então, isso é fundamental. Por que ele ainda passa a ser mais importante?